São, né, irmão? Amém. Já aproveitou o incidente, né? Mas, irmão, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi um dos grandes missionários. Eu não conheço um homem maior do que o apóstolo Paulo, a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Também não. Mas ele é um dos únicos apóstolos que ele se doou para o Senhor. Glória a Deus. Ele se doou de corpo e alma para que pudesse executar o chamado do Senhor na vida dele. E quando nós olhamos para as escalas, nós vimos ali que o apóstolo Paulo 3 grandes viagens missionárias. Mas quando eu começo a percorrer a Bíblia Sagrada, eu encontro o apóstolo Paulo fazendo uma 4ª viagem missionária maior do que as 3 que ele havia feito depois, que ele havia feito, né? E nós sabemos que o apóstolo Paulo ele foi preso, ele sofreu 2 grandes prisões, fora as pequenas, ali na cidade de Roma, que fica na Itália. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando ele fazia a obra missionária, ele era cercado de obreiros. Aonde ele ia, os obreiros os acompanhavam. Então Paulo ele sofreu a primeira prisão em Roma, mas ele chegou a ser privilegiado porque ele poderia receber visita de qualquer cristão que quisesse visitar. Ele tinha a liberdade de pregar o evangelho e tinha a liberdade de morar na sua própria casa que ele havia alugado, ali juntamente com um centurião que sempre estava acompanhando ele em sua prisão. E Paulo ele recebeu essa dádiva de pregar o evangelho mesmo estando preso. E nós sabemos que o apóstolo Paulo ele estava preso apenas pelo homem, mas diante de Deus, Aleluia. ele não tinha corrente nenhuma que estava segurando, Glória a ou que Deus. estava impedindo fazer com que ele pregasse o evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, na última prisão que ele teve, o apóstolo Paulo, ele foi abandonado. Muitos dos seus discípulos que acompanhavam anteriormente havia abandonado o apóstolo Paulo. E agora ele tinha uma audiência para enfrentar, e quando ele procura os seus obreiros, os homens que o acompanhavam, todos haviam abandonado, conforme ele declara em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. Né? Ele disse que ninguém havia assistido ele na sua primeira audiência, todos os abandonaram. E quando Paulo chega a escrever em 2 Timóteo, ele chegou a declarar que ele já estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da sua partida estava próximo. Aleluia. Mas o que ele deixou para nós aqui na sua última carta, em 2 Timóteo capítulo 4, e depois após esta, não existe outra palavra do apóstolo Paulo depois desta. Ele em 67 para 68, no início de 67, ele escreveu essa 2ª carta a Timóteo, e ele recomenda que Timóteo vinha até depressa com ele, porque o tempo dele já estava se findando. Aleluia. Mas ele chegou a declarar: olha, Timóteo, quando você passar, quando você vier, você passa em Troade. Traz para mim a capa e os pergaminhos, e também traz um homem contigo, que este homem se chama Marcos, ou João Marcos.
João Marcos era aquele discípulo que ele havia abandonado o apóstolo Paulo juntamente com Barnabé na sua primeira viagem missionária. Quando Paulo faz a sua primeira viagem missionária anteriormente, quando ele chega em Perge da Panfila, João Marcos abandona os dois e volta para Jerusalém. 2 anos depois, na sua segunda viagem missionária, quando Barnabé indica João Marcos para que pudesse acompanhar como seu assistente, o apóstolo Paulo recusa. Porque João Marcos era aquele jovem que ainda não havia criado maturidade, aquele obreiro que ainda não tinha criado raiz. E por causa disso houve uma contenda entre Paulo e Barnabé, que os dois terminaram se separando por causa de João Marcos. Mas agora, João Marcos acompanha Barnabé e Paulo parte com Silas para a sua jornada. Mas depois de muito tempo, quando chegou aproximadamente antes de sua morte, na sua última prisão em Roma, ele recomenda que Timóteo traga João Marcos juntamente com ele, porque João Marcos seria muito útil para o ministério. Ou seja, Barnabé investiu, teve a plena paciência em instruir João Marcos, ensinou João Marcos. Lá em Colossenses mostra o apóstolo Paulo reconciliado com João Marcos. Glória a Deus. E agora, depois, no fim da sua jornada, ele diz, olha, traz João Marcos contigo porque ele é muito útil para o ministério. Ele viu que João Marcos não era mais aquele jovem responsável, aquele jovem fugitivo. Era aquele jovem que tinha criado responsabilidade e estava preparado, tinha sido ensinado por Barnabé e estava preparado para executar o chamado do Senhor. Aleluia. Hoje os obreiros dos nossos dias atuais, eles não querem mais aprender, eles não querem mais ser preparados, eles não querem mais submeter os seus líderes às autoridades que é constituída. Ele quer empurrar com a barriga de qualquer forma, achando que está preparado, achando porque conhece um texto da Bíblia, sabe pregar naquele texto, ou talvez tenha até uma boa oratória, mas porém ainda não criou responsabilidade, ainda não criou raiz, ainda não criou experiência, ainda não teve preparo e se intitula a diversos tipos de ministério. Uns querem ser pastor, outros querem ser bispo, outros querem ser apóstolo, mas porém sem preparação. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que aquela semente que é plantada em terra boa, ela produz bom fruto.